Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Poliana Santos, eu sou bióloga e atualmente eu estou fazendo mestrado em toxicologia na USP. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha área de mestrado, que é a toxicologia. Bom, mas então o que é a toxicologia, né? A gente pode dizer que é a área científica multidisciplinar que vai estudar, dentro do ramo da biologia, das ciências naturais, os efeitos nocivos que os tóxicos causam sobre os organismos vivos, né? Então a gente pode considerar dentro desses organismos pessoas, plantas, animais, qualquer organismo vivo, não precisa ser necessariamente pessoas, né? E isso desde o início da sua produção até o final, pensando em danos ou benefícios a longo prazo. Então a gente observa o efeito, né, desse toxicante que nós chamamos dentro de um variado tempo, né? Tá, mas então e o que a gente tem a ver com isso, né? Bom, basicamente a toxicologia ela está presente em várias coisas no nosso dia a dia, seja com produtos de limpeza, ou com os alimentos que a gente consome, ou com animais que a gente pode ter contato. Então vocês vão entender mais adiante que em diversas sub-áreas da toxicologia a gente pode encontrar vários desses produtos que a gente tem contato. Bom, aqui então tem uma notícia, né, sobre a água de chuva no mundo todo que está ficando contaminada com poluentes eternos, né? Alguns estudos que mostram isso. Esses poluentes, que são considerados poluentes persistentes, eternos, são o polihiperfluoroalquil, que são pela sigla PFAS, que são encontrados em panelas antiaderentes, espuma de combate de incêndio, roupas impermeáveis, adesivos, enfim, vários produtos, e esses poluentes estariam então contaminando a água do mundo, né? E sendo tóxicos para nós mesmos, seres humanos e vários outros organismos. E aqui a gente vai começar então uma introdução, né, sobre os conceitos da toxicologia. E teve esse médico, o Paracelso, que falou que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Ou seja, a gente pode dizer que a quantidade, né, de uma determinada substância que vai determinar se aquilo vai ter um efeito benéfico ou danoso a um determinado organismo, né? Então, aqui entrando um pouquinho na história, né, de onde se originou as descobertas, né, da toxicologia, a gente tem um exemplo de aproximadamente 600 a.C., que os guerreiros atenienses envenenaram um rio com uma raiz de elébaro, que é uma planta, né, para que os seus inimigos consumissem essa água contaminada. E assim os seus adversários iriam apresentar vários sintomas colaterais de intoxicação, como diarreia, e já que essa planta, né, ela tem um efeito laxante. Aqui em 1500 a.C., existem registros do papiro de Ebers, no Egito, que descreve aproximadamente 800 ingredientes, né? E dentre eles estão metais como o chumbo e o cobre, alguns venenos de animais, né? Principalmente de cobras, aranhas e escorpiões, e também alguns vegetais, né? Que com toxicidade, como a cicuta e o acônito. Então, assim, desde 1500 a.C. já se tinha registros de produtos tóxicos, né? No Egito. Na Itália, a Madame Giulia Tofana foi uma moça que criou a aquatofana, uma poção constituída por trióxido de arsênio, que é um produto tóxico, para as mulheres proeminentes da sociedade naquela época, né, envenenarem os seus maridos. Ela foi responsável por mais de 600 mortes e foi considerada muito famosa por causa desses envenenamentos. E já na França, houve um outro caso de uma envenenadora que foi a Catherine de Chayes, que elaborou um pó de herança, né, que era uma das suas substâncias mais famosas, entre várias outras que ela fazia,
constituído por arsênio, aconita, beladona e ópio. E ela foi responsável pelo assassinato de muita gente, bebês que foram sacrificados, missas negras que ela fazia, membros da alta nobreza procuravam ela e estava começando a surgir muitos casos de mortes naturais, né, que na verdade não eram naturais, eram casos de envenenamento mesmo. Bom, então aqui entrando em alguns conceitos, né, da toxicologia, a gente pode dizer que existem várias vias, né, de administração dos produtos tóxicos. Então a gente tem a via oral, né, que seria pela boca, a via respiratória, né, pelo nariz, a via intravenosa, que é pela veia, quando um medicamento, uma substância é aplicada na veia, a via intramuscular, que é diretamente no músculo, e a via subcutânea, que é nas mucosas, no caso, né? Então, a gente também pode separar a toxicologia em dois grupos, né? De como acontecem as reações no corpo. Tem primeiro a toxicocinética, que vai se caracterizar pelo efeito do tóxico e a ação no organismo sobre essas substâncias. Então, ela vai ser dividida em 4 etapas. A etapa de absorção, seguida pela distribuição, depois o metabolismo e depois a excreção. Já a toxicodinâmica vai estudar os mecanismos de ação tóxicos causados pelas substâncias químicas sobre o sistema biológico, do ponto de vista bioquímico e molecular. A DL50, que é a dose letal, 50%, ela é o parâmetro que mede um grau de toxicidade de uma determinada substância. A dose, então, vai ser calculada à medida que mata 50% da população teste de um experimento específico. E na pesquisa científica, ratos ou outros animais utilizados, eles vão determinar a toxicidade e os dados depois vão ser correlacionados para o uso humano. Então, com base na DL50 de várias substâncias, vão ser estabelecidas as classes toxicológicas de produtos químicos e farmacológicos que depois vão ser comercializados. Só que para a gente dizer se uma substância é ou não tóxica para as pessoas, a gente também deve avaliar primeiro se essa substância oferece risco ou perigo para um determinado sistema biológico. Algumas áreas da toxicologia que eu coloquei aqui, dentre as mais populares, assim, a gente pode ter a toxicologia de medicamentos, a toxicologia ambiental, toxicologia forense, das drogas de abuso, dos alimentos, a toxicologia social, ocupacional, dos praguicidas, voltada à dopagem e toxicologia de metais. Eu vou abordar aqui alguns desses, né, que eu achei alguns mais importantes, mas todos os outros também são interessantes. Então, vamos começar pela toxicologia de medicamentos, né? A toxicologia de medicamentos vai atuar na pesquisa e pela busca de drogas e remédios usados para o tratamento e prevenção das doenças e também as suas consequências no organismo, né? Então, esses efeitos, né, adversos, eles podem estar em vários graus, né? Eles podem ser menores, como uma leve dor de cabeça, ou mais graves, né, como câncer, defeitos congênitos, entre vários outros sintomas. A toxicologia ambiental, ela já vai estudar os efeitos dos produtos químicos no ambiente, né? Na natureza, em organismos como peixes, aves, animais terrestres, plantas. Então, assim, ela se baseia mais nesses seres vivos. E a ecotoxicologia, que é uma área específica dentro da toxicologia ambiental, ela vai ser voltada especificamente para o impacto dessas substâncias tóxicas na população de um determinado ecossistema, né? Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui de poluição, né, da toxicologia ambiental, a gente tem a poluição atmosférica, né, a poluição do ar, a poluição hídrica, né, a poluição do solo, a poluição sonora e visual, a poluição térmica, radioativa e também luminosa. Já a toxicologia ocupacional, ela identifica substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho e os riscos oferecidos, né? Então, o objetivo é preservar a saúde desses trabalhadores
que estão em contato com substâncias que oferecem determinado risco. Então, são estudados os agentes tóxicos de matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, com o monitoramento biológico do trabalhador. Então, esses trabalhadores eles são monitorados para se estabelecer quais os efeitos nocivos a curto e longo prazo desses produtos tóxicos que eles trabalham. E a identificação precoce dessa exposição pode permitir a proteção, né, desses trabalhadores a esses efeitos, que muitas vezes são irreversíveis. E em alguns cenários industriais, nós podemos citar como exemplo os trabalhos com metais pesados e com agrotóxicos. A toxicologia dos alimentos é a ciência que vai estudar desde as substâncias que causam câncer, as toxinas microbianas, como algas, fungos e bactérias, até os grupos de pesticidas, poluentes orgânicos, metais, materiais de embalagem, né, de alimentos, hormônios, resíduos, né, de drogas animais. Então, ela vai estar presente em vários desses grupos. Aqui é um exemplo, eu coloquei alguns alimentos processados, né, como presunto, bacon, salame e também alimentos enlatados que contêm nitrito e nitrato, que esse nitrito e nitrato ele também está presente em alguns vegetais, né, como cenoura, beterraba, aipo, entre outros. E ele no organismo, em contato com o pH do estômago, que é ácido, vira nitrosamina, que é uma substância com um grande potencial cancerígeno. Então, assim, a toxicologia dos alimentos, ela estuda sobre esses potenciais, né, efeitos adversos e quais são os riscos, né, para as pessoas que consomem esses alimentos. A toxicologia forense, ela vai envolver a aplicação da toxicologia já com uma finalidade legal. Então, ela vai buscar evidências que vão permitir a identificação da presença de uma determinada substância química, que a gente chama na toxicologia de agente tóxico, na investigação criminal. Então, seja para casos de morte, dano à saúde, patrimônio. Então, é a toxicologia forense que vai viabilizar essas pesquisas, né? Bom, então, concluindo, a toxicologia é uma ciência fundamental para que se estabeleça um equilíbrio na adoção e no uso de agentes químicos, e é possível, então, que a gente, com base nesses estudos, a gente possa colher os benefícios que esses agentes trazem para as nossas vidas. Então, o estudo da toxicologia pode ser muito vantajoso. Os químicos estão presentes em tudo no dia a dia, né? Então, a gente pode aproveitar o que esses compostos têm de bom para nos oferecer. Bom, então eu agradeço a vocês que assistiram essa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail para possíveis dúvidas sobre toxicologia, sobre essa aula, e também uma lista de exercícios vai ser fornecida sobre todo o conteúdo dessa aula. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!